Nós vamos apanhar o livro de Abacuque. Como os irmãos bem sabem, a direção que foi dada aos irmãos aqui para esse tempo de comunhão está no capítulo 3, versículos 1 e 2. E novamente eu gostaria de ler essa porção com os meus irmãos. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos ter ainda uma palavra de oração, irmãos. Nosso maravilhoso Pai, como há pouco mencionamos, nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, mas que a palavra que tem sido ministrada, ela encontre em nós um lugar para que ela venha a produzir aqueles frutos que agradem o teu santo coração. E uma vez mais nós clamamos a Ti, que o mesmo e doce Espírito Santo venha a falar, a comunicar aquilo que está em teu coração como medida para esse tempo. Que sejamos socorridos no falar e também no ouvir, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado. Por esse nome nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos em dias onde o cristianismo tem sido arrastado pela lama do mundanismo e do secularismo. Pouca esperança temos de ver uma volta. Irmãos e irmãs, nós vivemos dias onde o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem sido usado e mencionado para ser debochado. Nós vivemos em dia onde o seu nome tem sido desonrado. Vivemos em dia onde o nome dele mesmo tem sido blasfemado entre os homens. Tem sido motivo de riso entre os incrédulos. Que tempos especiais nós estamos vivendo, irmãos e irmãs. Nós estamos em dias onde os princípios, a moral e os valores cristãos não somente estão sendo abandonados, não somente deixados de lado, mas estão sendo pisados. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: estas coisas têm incomodado o nosso coração? Isso tem mexido com você? Tem mexido comigo? Vejam bem, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo debochado. O nome dele, ou em torno do nome dele, tem sido feito tanta zombaria. E estas coisas não nos perturbam o quanto deviam fazer. Que dias especiais nós estamos vivendo, irmãos e irmãs. Há, com toda certeza, uma manifestação do maligno nesse tempo do fim, como se fosse um grande dilúvio que estaria passando por essa humanidade, trazendo nessa enxurrada todo tipo de perversidade e imoralidade. Irmãos e irmãs, estas coisas precisam chamar a nossa atenção, precisam incomodar os nossos corações. É impressionante essa onda avassaladora que há sobre a humanidade nesse tempo do fim. Diante de uma situação como esta, nós precisamos sim, urgentemente, de um avivamento. Nós precisamos da intervenção de Deus, porque se Ele não intervir, não haverá esperança para a igreja que vive nesta geração. Como nós precisamos do socorro do Senhor. Quero levantar uma pergunta inicial para os meus irmãos e irmãs, que não será respondida nesse tempo. Mas qual deve ser a nossa reação? Como nós, como povo de Deus, devemos reagir diante de uma situação tão terrível e calamitosa como esta? Então, dentro do encargo que eu tenho no meu coração para estar partilhando com os irmãos hoje e amanhã,
Hoje nós vamos estar vendo alguns aspectos a respeito do livro de Abacuque e aquelas realidades que aconteceram naquele tempo, associando com alguns acontecimentos do tempo do fim. E amanhã, com a graça do Senhor, vamos buscar responder pontualmente esta questão que eu acabei de levantar. Como deve ser a nossa resposta? Como que nós, como povo de Deus, que nesse tempo do fim se encontra, deve agir? Qual deve ser a nossa posição diante de uma situação tão alarmante como esta na qual nós nos encontramos? Então, o texto que temos tido como chave aqui, ele é extremamente importante, necessário. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos. Como nós precisamos, como nós clamamos por esse avivamento. Então, que o Senhor continue a nos falar dentro dessa revelação, dentro desta realidade. Tenho no meu coração, irmãos e irmãs, que a maior necessidade que nós temos como povo de Deus nesse tempo do fim é de discernimento espiritual. É de nós enxergarmos do ponto de vista de Deus aquilo que nós estamos vivenciando nesse tempo do fim. Nós precisamos que Ele lance luz sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, para que nós vejamos como Ele tem visto tudo isso que está diante dos nossos olhos. Então, o discernimento espiritual é algo fundamental para esse tempo do fim. E é exatamente neste ponto que entra para nós o livro de Abacuque. O Senhor procura entre os seus aqueles que têm coração, através do qual, deste coração, Ele possa falar, Ele possa derramar um encargo, lançar um peso, trazer uma palavra. E é exatamente isso que Ele fez com Abacuque. A partir de hoje, olhando a história para o passado, nós temos aproximadamente 2.600 anos até chegarmos no período de Abacuque. E quando nós lemos esse livro de 3 capítulos, 56 versículos, nós temos uma descrição clara, como se nós estivéssemos lendo uma manchete dos últimos dias das notícias atuais. Então Abacuque sim tem muito a nos falar com o que tange a maior necessidade que nós temos nesse tempo do fim, que é um avivamento. E de que forma o Senhor deseja então comunicar isso ao nosso coração. Então vamos olhar algumas verdades, alguns aspectos que envolvem esse tão precioso livro, o Abacuque. Deus então, Ele encontrou no seu profeta um caminho para comunicar duas coisas. Primeiramente, a dor que havia no seu próprio coração, quando ele contemplava um povo que ele tanto amava, e que estava vivendo uma situação tão degradante como aquela. Deus iria compartilhar, o Senhor iria compartilhar a dor com Abacuque. Esta seria a primeira motivação da revelação que o Senhor daria a Abacuque. Ele iria mostrar a sua própria dor em relação àquilo que estava acontecendo com o povo que ele tanto amava. E em segundo lugar, ele iria revelar para Abacuque exatamente a condição degradante daquela nação, Judá, aquele reino do sul, na qual encontrava-se. Então eram essas duas grandes revelações que Deus queria, ou o Senhor queria trazer àquela nação.